Amém. Boa noite. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade, diz a palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que está aqui no livro do profeta Isaías, capítulo número 53. Isaías 53, começando pelo verso 1. Diz aqui o texto: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, diz o verso 5, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão bom, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, um texto tremendamente conhecido da maioria de nós, um texto clássico do Antigo Testamento, é chamado de Isaías, um profeta messiânico. Por quê? Porque em muitas ocasiões foi inspirado por Deus para falar do Messias, simplesmente por isso. Diga assim, simplesmente por isso. Foi simplesmente por isso. Isaías é considerado profeta messiânico e também profeta. Isto aqui era uma profecia a respeito do Messias que viria. Então é um texto messiânico e profético. Diga assim, messiânico e profético. Messiânico está tratando essencialmente do Messias, e profético, algo que é falado da parte de Deus, que vai acontecer no futuro, falado segundo a vontade de Deus e sendo boca de Deus para falar o que está no coração de Deus. E o fato é que isso se cumpriu. Então eu dizia agora, algum minutinho atrás, que é muito bom quando nós viemos ao púlpito e viemos pregar uma mensagem centrada em Cristo, voltada essencialmente para a pessoa de Cristo. E aí eu vou compartilhar com os irmãos o que me levou a trazer essa mensagem nessa noite. Uma oração que um irmão fez aqui no nosso meio.
Um irmão foi convidado a orar aqui no nosso meio, e o irmão, na sua oração, ele se referiu a este último verso 12 que nós acabamos de ler. O irmão, usado por Deus, alguns dias atrás aqui na nossa igreja, ele foi convidado para orar, e ele veio até aqui à frente, e na sua oração, não foi o objeto da sua oração, mas na sua oração, ele falou exatamente o que está aqui em parte desse verso 12, e esse irmão, ele disse na sua oração: Jesus foi contado com os transgressores, e aquilo tocou no meu coração. Jesus foi contado, Jesus foi considerado como sendo um transgressor, sendo ele o único que não era transgressor. Ele não era transgressor, ele não era malfeitor, ele não era um mau caráter, ele não era um perverso, ele não era um marginal, ele não era um bandido, e o texto diz que ele foi contado, verso 12, ele foi contado, considerado por muitos como sendo um transgressor. E o que mais me impressionou ainda, não sei se mais ou menos, as duas coisas me impressionaram com a mesma intensidade, e diz aqui que ele, pelos transgressores, intercedeu, ainda sendo contado como um transgressor, ele ainda assim, por aqueles que o estavam contando ele, ou contando como transgressor, ele intercedeu por aquelas pessoas. Este foi um fato que me impressionou. Um irmão fez uma oração aqui, e que tocou intensamente no meu coração, e aí então eu quis compartilhar essa palavra conosco nessa noite. Mas o fato é, voltando ao início do texto, e nós vamos simplesmente caminhar nesse texto, eu vou buscar mais dois daqui a pouco, mas nós vamos olhar versículo por versículo, talvez, e vamos estar trabalhando com esses versículos. O profeta já começa o verso primeiro dizendo: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? E aí nós nos reportamos ao capítulo 52 e o verso 10, lá está nos trazendo uma hermenêutica do próprio texto, nos esclarecendo de quem é esse braço que ele está falando. O capítulo 52 está dizendo no verso 10: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A salvação do nosso Deus, proposta pelo nosso Deus, enviada pelo nosso Deus, planejada pelo Pai, agora está sendo desnudada, está sendo revelada através do seu braço, o braço do Senhor na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Isaías disse: quem creu? Quem foi que creu em nossa pregação? E os profetas pregaram, os profetas anunciaram. E a pregação a respeito de Jesus, ela é até mesmo antes de Jesus vir. Jesus já era pregado antes mesmo dele vir à terra como ser humano. Mas Isaías, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, diz: quem creu? Quem creu em nossa pregação? E lá Paulo, no livro aos Romanos, Paulo fala a respeito da palavra da fé. A palavra da fé que nós pregamos, diz ele lá em Romanos capítulo 10, a palavra da fé que pregamos, e que muitos não creem na palavra da fé que é pregada, e nós também, como Paulo, pregamos nos dias de hoje, sim, a palavra da fé, para que alguns creiam. Muitos não creem, mas alguns vão crer. O fato é que precisamos pregar, e Isaías também, instruído por Deus, diz aqui: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Há aqueles que dizem que isso aqui pode estar considerando Jesus na sua paixão, no seu sofrimento, já sofrido, com seu corpo desfigurado por causa dos açoites, por causa do peso da cruz, por causa do sangue que já tomava conta do seu corpo, ele totalmente transtornado e desfigurado. Há alguém que fala a respeito disso, outros dizem contrariamente a isso, porque cada um pode dizer o que pensa, né?
Mas há aqueles que dizem também que não, estava falando mesmo da pessoa de Jesus, que provavelmente não era uma pessoa formosa na sua aparência física, mas o fato é que o profeta diz aqui que não havia beleza alguma nele, ou seja, beleza física, porque na verdade a beleza interior transbordava, jorrava, brotava do seu interior e era visível, uma beleza que vinha do fundo da sua alma, o amor que Jesus exalava, que manifestava. Mas ele diz aqui no verso 3 em sequência, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem que sabia o que era sofrer, homem que experimentava dores, homem que não se escusava a enfrentar um caminho de dor e de sofrimento. Ele tinha experiência com isso, sabia do plano de Deus para a sua vida, sabia o que ele tinha que fazer e que ele deveria fazer por amor a cada um de nós, e que sabia o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e as pessoas não faziam caso dele, ele sendo o Messias, ele sendo o glorioso, ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o homem perfeito. Ainda assim, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, foi aquele de que muitos não faziam caso dele. Mas o verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos ou considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O fato é que Jesus, por amor a cada um de nós, tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, pagou um preço muito alto, um preço com a sua própria vida, um preço de sangue, um preço de vergonha ou de ignomínia, um preço caríssimo por causa da minha vida e da sua vida, ele sendo justo e eu sendo injusto, ele sendo sem pecado e eu sendo pecador. O fato é que Jesus condenou em Jesus, na carne de Jesus, o pecado, não sendo ele pecador. Deus manifestou a sua ira no seu próprio Filho, condenando na carne do seu Filho, não na pessoa do seu Filho, mas na carne do seu Filho, toda a sua ira contra o pecado. E esse pecado representava a mim, representava você, representava cada um de nós. Foi a punição de Deus por causa do pecado do homem. Ele diz aqui: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por causa do sofrimento de Jesus, por causa das suas pisaduras, por causa das dores que ele sofreu, nós fomos sarados. Jesus levou sobre si, e isso é uma perspectiva que nós precisamos tomar posse dela. Jesus levou sobre si, ele venceu as nossas dores, venceu as nossas enfermidades, venceu as nossas fraquezas. Ele levou certamente sobre si na cruz do madeiro as nossas maldições, e pelas suas pisaduras, por causa de tudo que ele passou, nós somos sarados. E este é um texto profético, que ele vai passando por geração em geração e nos alcança até os dias de hoje, e nós precisamos contemplar isso pelos olhos da fé, com os olhos da fé. A obra que Jesus consumou lá na cruz, ela é real, ela é verdadeira, e ela nos alcança até os dias de hoje, porque ele certamente levou. Ele levou as enfermidades, ele levou a minha e a sua enfermidade, e a enfermidade nossa foi encravada lá na cruz do Calvário. E aqui o texto diz: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado ou a iniquidade de todos nós. Falamos sobre isso.
o Senhor fez cair sobre ele, pesar sobre ele, o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. Por isso que quando Jesus foi levado à cruz, pesava sobre ele, literalmente, um peso muito grande, o peso do nosso pecado, o peso das nossas transgressões, o peso das nossas iniquidades, o peso das nossas enfermidades, estava sobre ele, estava sobre Jesus. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz o verso 7 que ele foi oprimido e ele foi humilhado, porém ele não abriu a sua boca, ele não reclamou. Diz um outro texto que não se ouvia a sua voz nas praças. Ele não blasfemou, não reclamou, não abriu a sua boca, consciente do seu papel, consciente da sua missão, consciente da importância da sua missão para a qual o Pai havia o enviado, porque Deus amou o mundo, amou cada um de nós, amou as pessoas, amou a humanidade, de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha consciência do seu papel, Jesus tinha consciência da sua missão, Jesus sabia o que ele tinha que fazer, o que estava preparado para ele. Por isso ele suportou a opressão, por isso ele suportou a humilhação, por isso ele não abriu a sua boca, por isso ele não blasfemou, por isso ele não se levantou contra os transgressores, por isso ele não pediu ao Pai para que enviasse uma legião de anjos para destruir todos aqueles seus algozes, e ele, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, diz aqui o verso 7, o finalzinho, ele não abriu a sua boca, não abriu a sua boca para reclamar. E imagine Jesus durante a sua caminhada naquela sua via dolorosa, ele sendo escarnecido pelas pessoas, ele sendo zombado pelas pessoas, ele sendo desprezado pelas pessoas, ele sendo segregado pelas pessoas, as pessoas o insultando, e ele humilhado, rasgado, despido, ensanguentado, sofrido, no meio daquelas pessoas todas. Diz o texto aqui que ele não abriu a sua boca, e o verso 8 diz: por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, como se não significasse coisa alguma, como se não valesse nada, como ele fosse um Zé Ninguém, se ele não representasse coisa alguma. E diz aqui o verso 8 final: por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Ele foi ferido por causa da nossa transgressão, e isso me chama a atenção. Ele foi ferido não por causa da transgressão dele, ele foi ferido por causa da minha transgressão, ele foi ferido por causa do meu pecado, por causa dos meus erros, por causa da minha natureza pecadora. Por isso ele foi ferido. Ele recebeu a condenação que eu deveria receber, ele ocupou o lugar que eu deveria estar lá, ele, o justo, recebendo uma condenação por mim que sou injusto, eu que sou injusto, eu é que sou o pecador, eu é que pratico iniquidades, eu é que sou um transgressor da lei de Deus. Ele foi ferido por mim, e ele não reclamou, ele não abriu a sua boca, ele seguiu o seu caminho, ele foi firme, seguiu até o final, como uma ovelha vai para o matadouro. E diz aqui: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, e ele foi
colocado nessa condição por causa de cada um de nós, porque Deus o enfermou para que nós pudéssemos ser curados. Deus enfermou o seu Filho, ou seja, colocou sobre ele as nossas enfermidades para que nós possamos ser curados. Agradou Moê-lo fazendo-o enfermar, e diz aqui, quando ele der, o verso 10, quando Jesus der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O verso 11, ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem estaria disposto a levar o pecado de alguém? Nós não estamos nem aceitando os nossos próprios, quanto mais levar os pecados de alguém, aceitar os pecados de alguém e dizer, eu fico com os pecados dele, eu fico com o problema dele. Jesus é aquele que disse, não, eu vou pagar um alto preço, eu vou pagar o preço. Qual é o preço? O preço é a minha vida, o preço é a vergonha, o preço é a dor, o preço é o sofrimento, o preço é não reclamar, o preço é não abrir a minha boca, seguir o caminho adiante, porque eu quero ver o fruto desse penoso trabalho. E aí eu quero trazer um outro texto para a nossa reflexão nessa hora, para nós olharmos esses dois textos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, diz aqui o verso 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão, diz o texto, foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Vamos ler todos essa frase, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O verso 4, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Agora vamos olhar que coisa interessante. O texto aqui, Paulo escrevendo a Romanos, diz aqui, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. E ele diz mais que, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que o texto está querendo dizer? Que a nossa salvação, ela não vem de nós, a nossa salvação, ela não é mérito nosso, a nossa salvação não é pelo nosso esforço, a nossa salvação não é pelas nossas obras, ou não são pelas nossas obras, porque o texto está dizendo, se alguém quiser se gloriar diante de Deus, não é por causa das suas obras, porque Abraão foi justificado, se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, porém não diante de Deus, não diante de Deus. Abraão foi justificado porque creu na obra, nesta obra que está relatada em Isaías capítulo 53, e cada um de nós, eu e você, vai ser, ou nós todos vamos ser justificados diante de Deus, por causa de crermos na obra que Jesus consumou na cruz do Calvário, por causa do seu trabalho. E diz aqui, no verso 4, ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Porque vejam só, irmãos, na medida em que eu faço alguma coisa, e eu espero de Deus uma paga, eu estou invertendo a posição, eu estou me colocando na condição de credor de Deus. Deus passa então a ser meu devedor, Ele é que me deve alguma coisa, Deus é que tem que me pagar. E qual é o pagamento? Quem é que precisa receber algum pagamento, afinal de contas? Quem precisa receber um pagamento é Jesus. Jesus é que tem que receber
o pagamento, ou seja, o salário, pela obra que ele consumou. Quem consumou uma obra gloriosa para salvar cada um de nós, conforme Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, ele sim, ele trabalhou, e diz o texto aqui, que é o texto que eu terminei aqui o finalzinho, que diz aqui em Isaías 53:11, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então, quem trabalhou duramente, quem trabalhou penosamente, quem se esforçou, quem morreu, quem sofreu, quem derramou o seu sangue, quem suportou a humilhação, a ignomínia, a vergonha, o escárnio, os seus transgressores zombando dele, quem aguentou os sofrimentos, as feridas, foi ele. Então, ele precisa ser pago, ele precisa ter uma paga por causa do seu penoso trabalho. E o trabalho de Jesus foi penoso, e o meu trabalho é só em descansar em Ti, Jesus. Diz o hino que nós cantamos, o meu trabalho, aí não dá para cantar, né? Não dá, né? Eu já tentei, mas não dá. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus sabia que ele receberia alguma coisa. Jesus tinha certeza que ele receberia alguma coisa, mas o que Jesus estava querendo não era um pagamento material, não era dinheiro, não era ouro, não era prata. Jesus estava pensando num pagamento sublime. O pagamento que Jesus estava querendo era a minha vida e a sua vida. Era o pagamento que ele estava esperando. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. E a gente poderia dizer, o meu justo, com o seu sofrimento, justificou a muitos. O meu justo, com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua doação, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levou sobre si, ou levará sobre si, e o fato é que ele levou sobre si. Então, o texto que nós lemos em Isaías e em Romanos 4, ele se complementa com esse texto de Isaías 53, porque quem é digno do salário é Jesus, porque Jesus é que pagou um alto preço, ele é que se derramou na cruz, ele é que venceu a morte, ele é que subiu aos céus, ele é que foi envergonhado. Então ele certamente tem recebido o seu salário. O salário dele é quando alguém se converte, é quando uma alma é chegada a ele, é quando uma alma é salva, é quando uma alma se converte, é quando uma alma se transforma, é transformada pela sua palavra, é quando uma alma alcança a salvação, o reino de Deus. E o verso 12 diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Qual é a parte que Jesus tem e ele quer? Muitas pessoas, muitas almas, muitas pessoas salvas, muitas pessoas entrando pelos portais eternos, muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas sendo curadas por causa da obra que ele já efetuou na cruz do Calvário, muitas pessoas tendo seu coração transformado, muitas pessoas recebendo a sua paz, muitas pessoas sendo curadas na sua alma, muitas pessoas tendo a sua mente renovada, muitas pessoas louvando e glorificando o seu nome e vivendo, claro, para a glória do nome do Pai. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. E ele termina aqui dizendo, porquanto ele derramou a sua alma na morte. E ele, aí sim eu termino por onde eu comecei. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o seu despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte, e agora sim, ele foi contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E até cumprindo aquilo mesmo que ele disse: orai pelos que vos perseguem e bendizei os que vos maldizem. Jesus estava ali então, sendo perseguido, sendo injuriado, morto,
sendo envergonhado, porém ele intercedeu por aqueles seus algozes. É um exemplo para cada um de nós que nós precisamos seguir. Amém. Eu convido a igreja para ficar de pé. Põe a mão no seu coração nessa hora e comece a falar algumas coisas para Deus. Diga para Deus: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho. Obrigado, Senhor, porque Jesus pagou o preço por mim. Pagou o preço que eu deveria pagar. Obrigado, Senhor, porque Jesus sofreu o sofrimento que eu teria que sofrer. Diga para Deus: Senhor, eu sou injusto, mas Jesus é o justo. Eu sou o pecador e Ele não é pecador. Obrigado, Senhor, porque Ele foi ferido por causa de mim. Obrigado, Senhor, porque Ele enfrentou as dores por causa de mim. Obrigado, Senhor, porque Ele sofreu a humilhação por minha causa. Mas o castigo que estava sobre Ele me trouxe a paz, me trouxe a libertação, me trouxe a salvação, me trouxe a transformação, me propiciou uma nova vida, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu me fizeste entender o grande amor do Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor fez cada um de nós entender isto. E nós já reconhecemos isto, Senhor. Já reconhecemos que não somos merecedores da nossa salvação, que o Senhor não nos deve nada. Jesus é que pagou o preço. Ele é quem precisa receber o salário dele é minha vida, é a vida de cada um de nós. Eu não vou me apresentar diante de Deus e me gloriar diante de Deus por isso ou por aquilo. Quem tem que se gloriar é Jesus. Jesus pode se gloriar diante de Deus, porque Ele é um homem perfeito, é Deus 100%. Foi Ele quem pagou o preço da minha salvação, porque eu também andava desgarrado, eu também andava como uma ovelha sem pastor, eu também andava nas trevas, eu também seguia nesse mundo sem uma direção. Mas hoje não, hoje o Senhor me trouxe você para a sua presença. Agradeça isto a Deus, agradeça por isso a Deus. Louve ao Senhor por causa da sua salvação, louve ao Senhor por causa do grande amor manifestado na pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, Deus Emanuel, o grande Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua salvação. Obrigado porque o Senhor derramou a Sua vida, Jesus, por causa de mim, pecador. Obrigado, Senhor. Faz com que cada um de nós entenda o Teu grande amor nesta noite. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga assim, amém. Graças a Deus. Meu amado, meu querido, uma boa semana para você.